Olá a todos, esse é o seu Fala Trabalhadora. Tivemos aí 2 semanas parados um pouquinho, mas voltamos e longe de nós encostar a chuteira. Por isso, estou aqui para discutir o assunto da semana. Aliás, o assunto do mês de agosto na cidade de São Vicente da classe trabalhadora é a Unisal, é a relação de trabalho da educação versus prefeitura. Por isso, nós fizemos o convite às nossas convidadas de peso dessa semana. A gente tem aqui conosco nos estúdios hoje a professora Luciana Monteiro, que vai falar um pouco dessa relação pela ótica dos trabalhadores estatutários. Temos também como convidada aqui Elizabeth Conceição, que foi funcionária da Unisal, está no centro do furacão, vai falar para nós da história e as problemáticas envolvidas. E ainda a doutora Maristela Kaffer, que é presidente da Comissão do Trabalho na Ordem, indicada aqui pelo nosso querido Dr. Clima, presidente da Ordem. E vão essas mulheres poderosas trazer aqui para nós, por todos os prismas, um pouco de como está essa relação com a Prefeitura e qual é a problemática entre as terceirizadas e a Prefeitura de São Vicente. Te vejo já já. Olá, bem-vindos aqui no nosso Fala Trabalhadora, o programa onde os trabalhadores protagonizam. Essa semana nós estamos abordando as implicadores da educação que vem já se arrastando na cidade de São Vicente, gerando muitas especulações, gerando muita pauta, muita discussão em vários espaços de mídias sociais. Há quem diga que até decretos, enfim. Mas nós queremos abordar o programa, como sempre, pela perspectiva responsável e trazendo aqui todos os implicados, nas problemáticas. E por isso nós vamos começar aqui conversando com a Elizabeth. Elizabeth Assunção foi funcionária da Unisal e esteve aqui já falando em outros espaços e trouxe aqui para nós um pouco da sua trajetória durante a empresa, durante os 2 anos de contrato e agora em que pé está tudo isso. Beth, conta para nós um pouco, faz essa retrospectiva do que aconteceu até aqui. Sim, boa tarde a todos, Não sei se é boa tarde aí vocês olhando, mas a hora que vocês estiverem olhando, boa tarde, bom dia, boa noite, eu queria estar pulando de alegria aqui com vocês, mas a história não é bem assim, estamos bem preocupados, estamos decepcionados, cansados, porque eu sou auxiliar de cozinha, sou a tia da merenda, merendeira escolar, um beijo para todas as merendeiras. E, gente, há 3 anos e 5 meses trabalho, prestei o processo seletivo, tudo bonitinho, fizemos provas, fizemos bastante cursos para estar ali bem designado aquela função. E agora o contrato acabou, mesmo que teve promessas da gente não ser mandado embora, mas tudo bem, a gente já sabia que o contrato ia acabar, mas a gente agora está sem dinheiro, sem receber, entendeu? Sem dinheiro nenhum até para prestar o próximo processo seletivo. E eu gostaria tanto de receber, não sei de quem é a culpa, se existe um culpado, porque eu creio que sim, mas a gente não quer saber de quem é a culpa, a gente só quer os nossos direitos, a gente só quer receber a nossa multa rescisória, a nossa rescisão, nosso vale-refeição, tudo direitinho, porque a gente trabalhou para isso. A gente deu duro lá, a gente trabalhou 3 anos e 5 meses lá, tudo certinho, e agora a gente sai com a mão abanando, sem dinheiro para fazer o próximo processo, tem que pedir emprestado para alguém. E isso não é legal, porque a gente é tudo pobre trabalhador, a gente precisa estar empregado, sustentar nossa família, porque foram mais de 460, 480 aproximadamente funcionários que estão no olho da rua. Então a gente tem aí uma média de entre 460 e 480 empregados, munícipes da cidade de São Vicente, que agora estão desempregados. E aí quando você fala receber os nossos direitos, a gente está falando aqui de verbas rescisórias ou ainda existem pagamentos pendentes? Existem pagamentos pendentes, porque até então eles afirmam que a gente comia na escola, então não precisava ter o vale-refeição. Não é todo mundo que come na escola, eu particularmente não gosto, eu sempre levei minha marmitinha, mas agora, nos últimos 2 meses que eles lutaram para fazer pra gente, alguém lutou, alguém falou, não sei quem foi, sei que apareceu o vale-refeição nos últimos 2 meses, porque eu não sei, mas a gente não recebeu o de antes, a gente está sem receber. No processo seletivo que você prestou para entrar para a Unisal, constava no edital que você ia ter vale-refeição?
constava a vale-refeição, cesta básica, todos os benefícios que as empresas têm, porque falam que tem mesmo, né? Eu não entendo muito de lei, gente, mas falam que a gente tem direito a receber o vale-refeição, sim. É importante isso que a Beth traz para nós, porque a gente precisa, como trabalhadores, inclusive, saber quais são os benefícios que a gente vai receber cada vez que a gente se dispõe a oferecer a nossa força de trabalho, seja ela qual for a atividade. Qual é o benefício de contrapartida e qual é a remuneração pelaquela força de trabalho. São duas coisas diferentes. Uma é o preço pago pelo seu trabalho, o outro é os benefícios em torno dele, que você normalmente tem direito por uma regulamentação. Então, ou é, no caso, pela CLT, que era carteira registrada, né, os funcionários da terceirizada, ou no meu caso, por exemplo, sou servidora estatutária, lá eu tenho no meu estatuto do servidor garantido quais são os benefícios que eu tenho e também, mesmo assim, no concurso já vinha dizendo. Então, quando você se dispõe a concorrer a uma vaga, normalmente o mesmo documento que abre a inscrição para aquela vaga, ele também diz o que você vai receber por ela. E aí, uma vez ali fixada a responsabilidade, a empresa que te contrata, ela não tem a escolha, a faculdade de te pagar ou não aquilo que ela prometeu no contrato. Ela tem que cumprir a obrigação que ela contratou com você, porque você está cumprindo a sua, que é oferecer o trabalho. Então é importante também a gente falar isso, sabe, Beth? Não depende se os funcionários comiam ou não nas unidades escolares. Se o benefício estava previsto no edital de contratação, de chamamento, do processo seletivo, é direito dos trabalhadores receberem. E aí a gente tem aqui uma trabalhadora dizendo que só recebeu os seus 2 últimos meses de trabalho. Quer dizer, ela passou 3 anos e 5 meses, então 3 anos e 3 meses trabalhando, sem receber um benefício, e isso é responsabilidade da contratante, da Unisal. É bem simples, né? Não se trata de prefeitura, isso é responsabilidade de quem contratou, quem é o empregador dela. O empregador desses funcionários é a Unisal, a pessoa jurídica que responde pela Unisal. Essa pessoa contratou esses trabalhadores com uma troca de benefícios que foi positivada em edital e precisava também ter sido cumprida. Por isso é importante vocês procurarem mesmo a defesa jurídica para vocês, a defensoria pública ou advogados que possam se colocar na causa para defender não só a falta de pagamentos e a falta das verbas rescisórias, mas também a falta do cumprimento da obrigação de fazer ao longo de todo o contrato. Porque a contrapartida recebida pela prefeitura implicava um montante que já previa esses benefícios que vocês recebiam também. Quando a prefeitura licita um contrato de prestação, ela licita pagando tudo que está previsto lá. Então alguém recebeu e quem estava na ponta da corda do repasse, que era o empregado da Unisal, não recebeu. Verdade. Outra coisa que eu queria te perguntar, hoje, né, a gente ouve muita coisa, então vocês estão sem as verbas rescisórias, ainda existem pagamentos pendentes, né, dos meses trabalhados, e agora a gente acabou de ver que existe inclusive benefícios a serem revistos, mas para além disso, como estão as tratativas com a empresa, com a Unisal? O que a Unisal fala sobre o final do contrato? Se existe algum diálogo travado da empresa com vocês? Sim, assim, além da gente ligar e não ser atendido, ou quando a gente pergunta alguma coisa, sempre é a mesma resposta, sabe? Falando que não temos essa informação, não temos essa informação. O mínimo é ter informação para o funcionário. O mínimo, já que estão nos devendo, poxa, o que custa falar? Só que ontem foi o dia da homologação, né? Assim, homologação assim, papéis, porque receber não existe, por enquanto, tá? E falaram, a gente aproveitou para perguntar lá, e aí a multa, o que vai acontecer com a gente? E a resposta que a gente teve foi nítida, clara para todos que estavam lá. A gente não tem dinheiro em caixa. A gente é mais de 1 milhão que tem que pagar pra gente. A gente não tem dinheiro em caixa, não tem como pagar vocês. E você ouvir isso, você saber que você deu duro ali, chuva, sol, enfrentando tudo, criança doente em casa, você deixando para poder ir trabalhar, para não descontar, e no final você ouvir que a pessoa não tem, que a empresa não tem dinheiro em caixa para pagar o que você trabalhou, isso é muito triste. E a gente ouviu isso. E legal, né? Porque minimamente também as relações contratuais, elas são feitas com data de início e fim.
Então a empresa sabia a data que o contrato teria fim, teve aí toda a extensão do contrato para se planejar. Com certeza, quando fez a licitação e fez o planejamento financeiro da proposta entregue à prefeitura, já previa as verbas rescisórias, porque não faz sentido você propor uma contratação que não preveja as verbas que implicam o final dela, sendo que você sabe exatamente o dia que ela vai acabar. Então, assim, é importante a gente abordar isso, Beth, que não existiam desavisados. Ah, mas uma terceirizada, que é a organização social, ela é sem fins lucrativos. Ok, a gente não está falando de lucro, né? A gente está falando da obrigação contratada, porque as verbas rescisórias, elas são parte da obrigação contratada, elas não são previstas, não são entendidas nem previstas em nenhum lugar do mundo, não é só no nosso sistema financeiro, econômico ou de contratos nacional, elas são partes do contrato, do serviço contratado, elas estão implicadas naquele montante. Então, é inadmissível que a resposta seja: a gente não tem dinheiro, né? Se a gente prestou um serviço que foi contratado prevendo esse momento, para algum lugar o dinheiro que foi arrecadado para esse momento foi. Verdade. E para uma empresa grande, né? Porque a Unisol não é uma empresa pequenininha, é uma empresa nacional. E ficar devendo, além de ficar feio para o nome dela, fica imoral, falta de caráter, falta de respeito. A gente é trabalhador, a gente só quer o nosso direito, a gente não está pedindo nada, a gente só quer os nossos direitos que a gente trabalhou. E aí, tratando um pouco mais dessa questão do impacto das terceirizadas na prefeitura, nos serviços e na força de trabalho municipal, eu queria também abordar aqui um ponto de vista que às vezes a gente esquece, né? A gente fala assim dos trabalhadores da Unisal, mas é importante falar também que parte do processo seletivo, né, um dos requisitos era ser morador de São Vicente. Então, na verdade, nós estamos falando de 460, 480 famílias de São Vicente que agora estão sem renda e sem nenhum direito assistido. E alguém precisa se responsabilizar por isso, né? Eu queria te agradecer, Beth, e perguntar se você tem algum apelo para deixar, né, se os trabalhadores... Que unidade que você trabalhou aqui? Augusto de Cachapuã. No Cachapuã, no Santilé, né? É uma escola muito acolhedora. Muito acolhedora, só família lá. Eu queria te dizer que para nós é um prazer receber você aqui, né? Nosso programa continua de portas abertas. E se você tem aqui algum recado para deixar para a Unisal, para os seus companheiros trabalhadores que estão na mesma situação que você, ou até para a própria prefeitura, né, que ainda continua trabalhando nesse mesmo sistema das terceirizadas, né, um sistema que me parece com a abertura do novo processo seletivo que perpetuou. Você já conhece o novo processo seletivo, Beth? Já conheço, aliás, pedi dinheiro emprestado hoje para poder me inscrever, porque sem dinheiro eu não posso ficar. Vi algumas coisas lá que me chatearam, pode falar? Claro, claro. Que me chatearam, porque assim, é bem nítido no processo seletivo com a IGEV que está escrito lá o Vale Transporte, que diz R$172, mas não está escrito algum outro benefício. Se vai ter, legal, mas é legal também você deixar escrito lá, vai ter cesta básica, de quanto, vai ter um vale refeição, vale alimentação, não tem nada mais lá escrito. E também, gente, eu não vi cota para negros lá. Eu não sei se é lei, como eu falei, eu não entendo muito de lei, mas não sei se é lei, mas não vi cota, gente. Isso é importante, cota para negros, né? Eu acho isso, pelo menos na minha opinião. Bom, você acha isso porque é parte da política nacional, né? Em todos os âmbitos da sociedade é preciso assegurar as cotas raciais de negros e também precisa assegurar as cotas de deficientes. É parte da política nacional de desenvolvimento. A inclusão dessas classes historicamente que vêm sendo excluídas de todos os processos sociais. E aí eu também queria deixar aqui então uma dica para os trabalhadores e as pessoas que estão, os munícipes que estão se inscrevendo no processo seletivo da IGEV, né? Que a gente precisa ter em mente que aquilo que não está posto no edital não é obrigação de fazer. E é preciso também deixar claro aqui para toda a cidade de São Vicente que a empresa que ganhou a licitação é uma empresa que está oferecendo uma contratação de trabalho sem os benefícios de alimentação assegurados, por exemplo, pela CLT, que é o regime de trabalho que essas pessoas vão trabalhar. Então, daqui a 2 anos e meio, nós vamos ter outros trabalhadores
se queixando de rescisões que não se receberam, de um contrato que não acabou, que acabou sem pagar e que ainda por cima durante todo o período eles não tiveram direito ao vale alimentação. E aí a gente vai ter uma empresa talvez argumentando que nunca prometeu isso, porque nunca esteve lá no edital de contratação. É esquisito isso, a gente ter uma empresa que ganha licitação e não oferece ali os direitos garantidos pela CLT, né? Sendo que não estamos falando aqui de um sistema de um vínculo de trabalho de contrato, a gente está falando de um vínculo de trabalho CLT. E aí eu queria te agradecer mais uma vez, você tem um recado para deixar aqui para a Unisal, né, que é a empresa que rescindiu com você, para a prefeitura que tem essa responsabilidade social indireta, se não com os trabalhadores, mas com os munícipes da cidade de São Vicente. Primeiramente, eu quero agradecer demais essa oportunidade, porque toda oportunidade eu estou agarrando, porque não é só lutar pelos nossos direitos, gente, a gente precisa se unir, a gente precisa ter força, nada melhor do que ao lado de mulheres que batalham também com a gente, e muito obrigada de coração pela essa oportunidade. E, gente, quero mandar um abraço para todo mundo que trabalhou comigo na Unisal. Não se desanima, gente. A gente vamos ter fé, vamos lutar, porque tudo pra gente é com luta. Então vamos enfrentar mais essa, porque a gente vai conseguir. Bora estudar para o novo processo seletivo e vai dar tudo certo. Obrigada, Beth, pela tua participação aqui conosco, viu? Fala Trabalhadora é um programa onde os trabalhadores protagonizam. O propósito desse programa é dar voz a todos os trabalhadores da cidade de São Vicente. Você é sempre o nosso convidado. E aqui no nosso Fala Trabalhadora, depois de termos conversado com a Beth, queria aqui trazer para nosso diálogo a nossa assistente de direção, a professora Luciana Monteiro, que também atua lá no Site Ler. E tem aqui alguns implicadores do efeito colateral da retirada desses trabalhadores das unidades sobre a vida dos trabalhadores estatutários da educação. Sim. Lu, conta um pouco para nós, como tem sido essa dinâmica e qual é o efeito colateral disso? Fala para nós um pouco dessa trajetória. Primeiramente, eu queria agradecer, Dani, né? Como você disse, aqui é um lugar que a gente fala sobre fatos, sobre leis também, né? É um outro tipo de espaço para a gente poder discutir, né? Com mais embasamento, né? Então, eu estou muito feliz, né? Eu sou uma mulher que eu admiro. Obrigada. E pessoal aí, das minhas classes trabalhadoras mesmo, que são os voluntários, e falar um pouco do que está acontecendo, né? Fala um pouquinho mais alto, Lu. Falar um pouco do que está acontecendo. Quando ele anunciou que seria extinguido esse contrato com a Unisal, o que a gente ficou esperando, né? Esperando que houvesse algum comunicado assim, assertivo em relação de como trabalharíamos sem esses trabalhadores, né? Por quê? Porque a gente tem uma escola, ela precisa de funcionários que estão aqui no nosso apoio e que são a nossa base de apoio para poder fazer com que tudo funcione perfeitamente, né? Quantos funcionários em média da Unisal tem lá na tua unidade? 11 funcionários, né? Bastante, né? Bastante. Então eu tinha lá os da limpeza, né? Da de secretaria, e as meninas que ficavam na merenda, que a Beth que mas iam lá, tinha que cumprir o horário, então ajudava a gente, muitos anos, que a gente, são 3 anos que a gente cria um vínculo, né, com essas funcionárias, né, e de repente saber que não ia ter mais, a gente ficou sem chão. Os servidores não conheciam o final do término do contrato? Os servidores ali da unidade, você, por exemplo, que estava à frente da direção? A gente sabia que teria um fim, porque estava previsto já, né? Mas o que a gente não recebeu, assim, foi uma orientação de como proceder. É como se cada acontecimento que a gente, que eles não preveem, né? Eles não dão um feedback pra gente, deixa a gente sem um plano, né, de ação ali, de transição. Um plano de ação, um plano de transição. Então é assim, elas iam sair, foram só comunicado,
foi comunicado a gente, e a gente como escola, o que a gente recebeu? Que nós teríamos que abrir a escola e atender os munícipes normalmente. Com 11 funcionários a menos. Com funcionários a menos que nós tínhamos. Então, assim, é uma outra tipo de trabalho, que assim, a gente é servidor, mas a gente tem essa função. Eles competem certinho previsto lá no nosso estatuto. Previstos. Então, assim, aliar isso a outros competes, fica difícil, né? Como é que a gente dá conta? Se a gente tem prazos, se a gente tem documentos para entregar com datas e horários, né? E às vezes não orna mesmo, né? Às vezes Não nem todo professor consegue desenvolver a tarefa daquele colega que tinha ali uma contratação específica para aquela função. E aí, por exemplo, se nós tínhamos uma demanda grande, temos, né? Isso não foi diminuído, os prazos continuam o mesmo, entendeu? Então, a gente se viu, assim, desamparados. Eu me senti desamparada. Que é uma gestão que não está, elas junto ali com a equipe, diretamente. Apesar de parecer que está, mas não está. Porque não está olhando o lado, assim, emocional, de carga, de estresse, entendeu? De ter que articular de novo a escola para poder fazer um atendimento, para poder receber o munícipe. Então a gente teve que continuar, assim, eu tenho assim, o privilégio de ter alguns servidores lá, ainda. Um atendente e um inspetor. Tenho esse. Mas muitas colegas estão cada uma fazendo uma função na secretaria fora a sua função. Então, o coordenador fica na secretaria, olha, o assistente vai, não, então diminui o horário e vem uma vez cada uma. Não tem como cada uma ir uma vez na escola que não tem ninguém. Como é que vem? Sem um respaldo, uma pessoa que fica ali com a gente, que sempre tinha um atendente ali com a gente até o final do período, abrindo, fechando a escola, acompanhando. Então, assim, são mulheres, a maioria mulheres, que estão solitárias, abrindo e fechando a escola. Assim, não chega e falo, é uma obrigação, mas ficou para a obrigação. Ficou para a obrigação. Eu acho que vale lembrar aqui, né, Lu, que a educação foi uma das classes trabalhadoras muito prejudicadas com a pandemia. Em que sentido? Porque são trabalhadores que trabalham dentro de uma diretriz nacional, num ritmo, carga horária, muito pré-estabelecido, conteúdo planejado. A educação é uma profissão que necessariamente trabalha com cronograma e conteúdo, com prazos, né? Prazos nacionais, inclusive. A educação municipal, ela tem um prazo nacional para fechar também suas obrigações, entregar para o poder público para que seja toda a política de educação encerrada naquele mesmo calendário. É importante dizer que a pandemia já foi um advento na vida do funcionalismo da educação que trouxe ali fatores que dificultaram demais a vida dos professores, porque eles estavam num ambiente de trabalho diferente que nem todos conseguiam operar, né? Evidentemente, ali alguns professores tiveram muita dificuldade de lidar com Zoom, Meet, a própria organização do poder público, e aqui a gente vai falar do poder público municipal, estadual, toda a estrutura de educação do nosso país precisou se adaptar com plataformas, com blogs, com sites, e até agora a gente vê que ainda sofre modificações, né, nesses espaços, e aí o profissional que trabalha ali, ele está ainda continuamente, desde o início da pandemia, aprendendo a trabalhar com uma nova ferramenta que ainda não foi definida qual vai ser. Então, de tempos em tempos muda o ambiente virtual, de tempos em tempos muda a metodologia, de tempos em tempos muda, então, o portal de feedback. Agora a gente tem outra empresa fazendo um portal de feedback. Então, levando tudo isso em consideração, que o profissional da educação, que quando ingressou ali para dar aula para os nossos filhos, já tinha que se adaptar, levando tudo isso em consideração, a gente tem a retirada aí, vamos tratar aqui em especial do SiteLab, que é um caso concreto que a gente pode dar essa dimensão de impacto para a população. A retirada de 11 funcionários de uma vez só, 11 trabalhadores. Aí você tem os professores rendidos a fazerem mais 11 funções diferentes, além de todo esse movimento elástico que os professores estão fazendo para desenvolver o próprio papel e honrar o próprio compromisso com a sociedade.
causa muita frustração, né? Porque o que a gente, quando a gente é uma equipe de uma escola, a gente quer que a escola dê certo, porque é o nosso nome que está ali. Todos nós queremos que a cidade dê certo, né? A gente quer que dê certo, a gente quer que a educação dê certo. A gente quer acreditar. A gente quer acreditar, a gente quer ver que isso será uma boa mudança. Então nós estamos sempre acreditando. Eu falo que o profissional de educação, o professor, ele acredita até a última gota, está acreditando. Enquanto todos estão duvidando, a gente está acreditando que vai dar certo, a gente é positivo. E como equipe, a gente não quer que a nossa escola, olha, aquela escola não faz as coisas, olha aquela escola, então a gente quer que tudo dê certo. Então a gente, por exemplo, eu vou falar como equipe. Até porque a orientação da SEDUC, ela é para a rede, ela não é para uma escola ou outra. Então, a orientação que você recebeu ou não recebeu, a rede recebeu ou não recebeu. Né? É importante. Fica assim, definido algo entre linhas, não é oficial. Aí já ficou difícil. Aí fica difícil. Aí a gente tem que se adequar a essa novo combinado com a retirada das meninas, que nos estressa muito, porque a gente tem que dar conta de uma carga de trabalho sem elas. E ficamos perdidos, porque esse feedback que a gente espera, de atenção com a gente, conosco, com o nosso trabalho, a gente não tem. Então, assim, olha, dia 13 é para voltar, a gente vai voltar dia 13. Mas vai voltar às aulas presenciais. As aulas, elas acontecem todos os dias. Meus 3 filhos dia 9 é o último dia de edital? É dia 9, né? De inscrição? Dia 9 é de inscrição. E depois já fala aí. Tá aqui que eu tô com ele aqui. Depois ele fala sobre aí, esses funcionários não vão chegar até dia 13. Então, assim, anuncia uma coisa, daqui a pouquinho muda, a gente muda essa data. Porque se não sabe ao certo o que vai acontecer, por que fala? 9 de setembro, de 12. Por que fala, então? Porque eles falam numa volta, aí os pais ligam, vamos retornar mesmo? Eu ouvi o prefeito falando, o prefeito falou na rede social. Então, assim, fica difícil a gente falar, então aqui no nosso caso é diferente. A gente tem que esperar o serviço contratar as meninas para poder voltar. Eu não sei dizer, aí tá falando dia 13, agora eu não sei se volta. Então, assim, eu percebo que talvez a dificuldade seja essa. Às vezes a gente tem um parecer nas redes institucionais, sim, né, que não é necessariamente um parecer para a população, que não é necessariamente a orientação que já chegou no trabalhador que vai executar aquele serviço na base. E aí, a população, ela não necessariamente também vai fazer esse feedback direto com as redes institucionais. Ela vai fazer, eu mesma, né? Eu sou mãe de 3. E aí, quando eu vejo lá a distribuição das cestas básicas, eu sou servidora estatutária e meu salário está no transparência. Meus filhos estão todos na escola municipal desde que nasceram. A distribuição do kit de cesta básica, né? Porque é para todos. Está lá a partir do dia 26. Eu percebi o desespero da organização das escolas dos meus filhos. E aí são 2 unidades diferentes no Jockey, né? Eu percebo o desespero da organização da escola em notificar as famílias que não chegou, a gente ainda não tem nada, a gente ainda não sabe de nada. Tamanha procura das famílias da escola. Porque houve um pronunciamento oficial nas redes institucionais. Então, assim, eu acho super importante, muito positivo, esse feedback para a população que as redes institucionais do poder público fazem. Isso é maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu mesma sou uma multiplicadora. Se você entrar agora no meu Instagram, eu estou lá divulgando a parada tecnológica, que é uma oportunidade para os munícipes estar lá no meu Instagram. Sim. E acho que a gente precisa fazer isso, ações positivas e propositivas para a sociedade. Todo mundo quer acreditar, mas a gente também precisa, como aí agora falando como trabalhadora da cidade, e aqui também, né, e que eu entendo que também é a problemática, Lu, precisamos ter minimamente orientações que venham alinhada com essa orientação geral, né? Porque eu fico imaginando para os professores e diretores, que loucura! Se todas as mães começarem a partir do dia 26... esperar um cronograma, por exemplo, vamos retornar, aí não retorna, por exemplo, na minha unidade,
caiu o teto do banheiro dos meninos. Aí, aqueles 5 atendidos que deveriam ter sido atendidos antes não foi atendido, por causa desse teto que caiu. Aí faz então abre, mas aí os alunos utilizam o banheiro dos deficientes. Aí faz aquela, né? Então, assim, aí cada escola tem a sua problemática, né? Aí envolve tudo isso. Então você vê que a rede, se falar em rede de São Vicente, você... É complicado, porque é uma rede que não necessariamente consegue atuar em rede, não é que não quer. Não é que não consegue atuar não em consegue, rede. porque cada realidade de escola é diferente uma da outra. Então, é complicado assim. Aí você vai ter, por exemplo, uns que tiveram as aulas de reforço, outras unidades que não tiveram, porque a gente teve que escolher. Assim que a gente retornou, a gente teve que escolher. Dos meus filhos mesmo, uma teve as aulas de reforço e a outra unidade não teve. Ou a gente entregava kit no começo, quando voltou, ou a gente atendia os alunos, porque a gente tem só 5 professores de manhã e 4 à tarde e tomaram as 2 doses de vacina. Então, assim, esses professores ainda foram sobrecarregados, porque a gente pediu para eles irem às escolas nos ajudar, né? Então, assim... É complicado, é muito complicado. Essa gerência, essa questão de feedback, tá bem assim... E aí, Lu, se você me permite, eu queria abordar aqui que esse é um problema pré-existente, né? Esse é um problema que se arrasta no nosso formato de gestão. Sim. Também vou pedir depois a doutora que comente aqui conosco, mas eu tenho aqui o parecer do Sindicato dos Trabalhadores do Magistério da Educação Municipal, que eu acho que é o problema central, que os trabalhadores estatutários vivem e os trabalhadores terceirizados vivem, é esse modelo de relações, né, que são as terceirizadas com o poder público. Porque a justificativa, né, e aí da iniciativa pública, e eu não estou falando necessariamente do governo A, governo B, do governo do estado, do governo municipal, estou falando que a iniciativa, ela se justifica com a economia no orçamento. Então você contrata uma terceirizada para desenvolver uma atividade que não seja atividade fim num serviço público. O que quer dizer isso, Dani? Essa frase, né, essa sentença aí é enorme. A gente quer dizer que na educação você contrata uma terceirizada com tempo de começo e fim desse contrato, com trabalhadores que vão ser registrados em carteira, para fazerem todas as atividades que não sejam atividades educacionais, que essa é a atividade fim da educação. Então, todos os profissionais da atividade fim, aqueles que estão diretamente ligados com a educação, eles precisam ser concursados, estatutários. E todos os profissionais das atividades meio, as atividades periféricas, podem ser de terceirizadas. A justificativa disso, para esse mecanismo criado na lei, né, no nosso sistema jurídico, é uma economia no orçamento público. E aí eu trouxe aqui para vocês o funcionamento do sindicato, porque a cada término de contrato, na nossa cidade, agora falando da história da cidade de São Vicente, a cada término de contrato a gente tem aí uma massa de profissionais que ficou sem rescisão, que ficou sem os últimos trabalhos, os últimos salários, batendo panela na porta da prefeitura, independente de quem seja o prefeito, não é essa discussão, porque aquele sistema de contratação chegou ao fim. Sendo que a gente sabe que num contrato, ele implica o começo, meio e fim da prestação. Então, quando ele ganha a licitação, ele ganha para pagar o começo, meio e fim da licitação, do contrato ali. É esquisito, mas é recorrente, que a cada final de contrato das terceirizadas, e aí elas podem ser de que área do serviço público seja, a gente tem de forma recorrente a mesma cena na frente da prefeitura. Então eu vou ler o posicionamento do Sindicato dos Trabalhadores no Magistério e Educação Municipal de São Vicente, Sincramen. Foi me enviado pelo presidente do sindicato, professor Roberto Sicarelli. Se posiciona contrário à contratação das organizações sociais para a terceirização do serviço público. Tais terceirizações aparecem mascaradas como prestação de serviço em objetos há anos, constando
custando milhões aos cofres públicos e não entregando serviço de qualidade à população. Conforme estudos preliminares da última contratação referente ao edital de chamamento número 9 de 2021, o custo da contratação de organizações sociais gera um ônus superior a R$ 309 mil por mês aos cofres da Prefeitura, quando comparados aos salários e encargos contratados e servidores de carreira. Esse movimento de terceirização tem mostrado nos últimos anos um grave retrocesso à classe trabalhadora brasileira e à sociedade de maneira geral. Temos 2 exemplos emblemáticos em nossa região. O primeiro em Cubatão, onde o Hospital Municipal ficou fechado devido à finalização da prestação de serviço por parte de uma organização social. E o segundo vemos na nossa cidade. Há semanas temos as escolas fechadas devido à falta de funcionários após a finalização da prestação de serviço da organização social na área da educação. Outro absurdo é que os funcionários dessa empresa ficaram sem receber suas rescisões contratuais, precarizando ainda mais a situação do trabalhador na nossa região. Pelos motivos expostos e outros mais, o Sindicato dos Trabalhadores do Magistério e Educação Municipal de São Vicente, Sintramen, se posiciona completamente, totalmente contrário à terceirização do serviço público. Serviço público precisa ser investido de valorização e contratação para que assim consiga prestar um serviço digno à população. Infelizmente, o que vemos hoje é a precarização das relações de trabalho e uma prestação de serviços de baixa qualidade. É importante dizer que nesses contratos, um trabalhador do serviço público, ele custa 80% do orçamento funcional. Um trabalhador do serviço, que em média, tá, gente? É uma projeção em média. A gente vai ter mais para frente estudos específicos até para mostrar isso positivadamente com outros convidados aqui, eu vou trazer para vocês. Mas um trabalhador de serviço público estatutário, ele custa em média, no orçamento público, 80% do destino funcional. Um trabalhador terceirizado, ele custa, só 30%. Então, 50%. Então, aí você tem uma economia de 30%. Só que isso não é real, de fato, ali nas relações do dia a dia. Porque nos contratos de terceirizada, a cidade de São Vicente paga não só o trabalhador, paga o trabalhador e paga também o serviço de RH, paga também o serviço de correspondência, paga também o serviço de papelaria, tudo perifericamente amarrado no mesmo contrato. Na ponta da corda, no final dessa relação, esse contrato custa 1/3 a mais do que o trabalhador que já está na rede, que tem o RH próprio, que já vem recebendo para isso. Então, na verdade, a economia que teoricamente a cidade faria contratando uma terceirizada, na ponta da corda, efetivamente pago, não acontece. A gente precisa abrir essa discussão, né? Porque aqui a proposta é que a gente possa discutir problemas dos trabalhadores buscando soluções que otimizem as relações da cidade, que otimizem o orçamento da cidade. Então, acho que a discussão central que precisa ser feita aqui, talvez, Lu, é essa sobre a real necessidade das terceirizadas. Né? Se a gente precisa terceirizar mais... Sim, a gente sempre precisou, por que não fazer um concurso? Por que não rediscutir, né? A forma como o nosso limite prudencial vem sendo distribuído na rede, por exemplo. Se a gente tem um limite aí já no teto e a gente tem um funcionalismo que não atende à demanda da cidade, mas a gente tem também, além do funcionalismo, outras contratações inseridas no mesmo recorte, que é, por exemplo, os cargos comissionados ali no mesmo recorte. Por que não rediscutir a distribuição desse limite prudencial? Por que não rediscutir essa organização da rede para melhor atender a cidade, né? Sem que a cada término de contrato a gente tenha esse desconforto para os servidores, porque, veja bem, a gente vai ficar aqui uns 3 meses, em média, com essa defasagem de trabalhadores na rede. Da licitação até a contratação efetiva, 90 dias, por exemplo, né? Dizem que vai ser agora. Até a contratação e treinamento de todo mundo, porque eles também precisam passar por treinamento antes de ingressar na rede municipal. Né? Você não pode lidar com criança sem ter treinamento específico. Isso aí o ECA exige.
não é uma decisão do município. Então, acho que a gente precisa abrir como sociedade, e inclusive com as instituições pertinentes, a ordem, o sindicato dos profissionais, né, dos trabalhadores, e a própria prefeitura, e fazer uma discussão saudável, participativa e que realmente seja interessante à cidade como um todo. Doutora, eu quero abrir aqui o recorte, a gente já volta para a professora Luciana. Queria convidar a doutora Maristela aqui a trazer também para nós um pouco luz sobre essa ótica legal e as relações institucionais, né, que se noteiam em volta dessa problemática. Fala um pouquinho para nós da sua experiência, da sua especialidade, doutora, e até aqui o que a senhora pode contribuir com o nosso diálogo. Obrigada, tá? É um prazer. Eu que agradeço. O convite, recebi o convite com muito carinho. E fico muito feliz de participar de espaços públicos comandados por mulheres, tá? Fica aberto também o convite, a ordem, né? O doutor Eduardo Clima me fez o convite para estar representando hoje aqui o pessoal. Ele é um grande amigo da e parceiro Comissão de nosso. Direito do Trabalho, sim, eu sou atual presidente, né? Como eu comentei com você, a minha formação, a minha especialização é na área de Direito do Trabalho. E é muito triste ver que os trabalhadores da Unisal, eles vêm passando, né? Por conta dessa situação. Se você for verificar a problemática, não é de hoje. Esses trabalhadores eles já vinham sofrendo com atrasos constantes de salários. Eles passaram Natal sem o pagamento do salário. Nossa. Eles receberam só em janeiro. 13º eles passaram sem o salário. Virou a gestão, era uma coisa que a gente já imaginava. A cada troca final, a uma gestão, maquinha, a cada troca a final de gestão governo. e aí acontece esse tipo de situação. É sempre assim, né? Isso a gente viu com a Codesab, a gente viu com as APNs. Então, é como você disse, e o sindicato falou, é uma problemática da nossa região, uma problemática ruim, porque existe essa precarização da mão de obra. Eu, como um profissional da área do direito do trabalho, eu fico muito triste, porque eu atendo diariamente no meu escritório esses trabalhadores, né? E em pensar que eles foram dispensados, já vinha essa intenção, porque o contrato já tinha acabado, a prefeitura já estava segurando, então não era uma situação nova, existia já a possibilidade de parcelamento dessas verbas. Como você comentou com a funcionária que teve aqui da Unisal, quando eu atendo um trabalhador, ou até uma empresa mesmo, que está quebrando, né, que é o caso da Unisal, está quebrando, não tem dinheiro, mas existe uma possibilidade de ajudar esse trabalhador. Parcela essa rescisão. Quanto que é a rescisão? É 5? Joga mais 2 de multa, parcela em 6 vezes, libera o fundo, libera o seguro. Os trabalhadores da Unisal hoje não tiveram nem liberado suas vias de fundo de garantia e seguro-desemprego, sabe? Porque não é só o salário, é a problemática do salário, mas nem o fundo de garantia, nem o seguro-desemprego. Você não tem minimamente uma segurança para continuar Pra comendo. nada. Pois é, e são famílias, a grande maioria são mulheres ali, mulheres que às vezes solos, mães solos, que sustentam o lar. Então, é uma problemática muito difícil, não é de hoje essa situação da contratação, da terceirização, eu sou um pouco contra, embora você gere mão de obra para o município, a gente sabe que também acaba sendo uma cabide de emprego e uma cabide de dinheiro, eles fazem, a Unisal, como eu comentei com você, a gente estava comentando aqui nos bastidores, a Unisal liberou um comunicado para os funcionários informando que a responsabilidade é 100% da prefeitura, que a prefeitura esse ano deixou de repassar, isso são dados, tá? Não estou falando nada da minha cabeça. Tem um documento, né, doutora? Tem É importante dizer isso, que a gente tem um documento. A documento. Unisal falou que tem um repasse, existe um repasse do valor, né, que eles recebiam mensalmente. Eu vou até ver aqui para não passar nenhuma informação errada, né, para os teus telespectadores. Mas assim, existe um comunicado que a Unisal passou para todos os trabalhadores, informando que o repasse mensal era de R$1.881.000 e que a prefeitura só repassou 1 milhão. E que diante disso houve o atraso no pagamento dessas verbas rescisórias, porque ficou um déficit de R$881.000. Mas os atrasos não são de hoje, os atrasos, aí no mínimo, se eu for contar, conversando com os trabalhadores, são atrasos de muitos anos já, porque eles sempre vinham recebendo férias atrasadas, 13º atrasado, salário nunca recebiam no dia útil, era sempre depois do dia 10, vale refeição e o vale alimentação, eles nunca receberam, eles receberam nos últimos 2 meses, mas a convenção coletiva do Sindbeneficente sempre previu o pagamento de vale alimentação. Então, é uma problemática, né? Como você disse, quando a prefeitura abre um processo licitatório, a empresa concorre, todas essas verbas já vêm no processo de licitação. Então, assim, quanto que custa um funcionário terceirizado?
Ele custa o salário, o fundo de garantia, o INSS, o vale alimentação, o vale transporte. Ele vai ficar 2 anos, a projeção das verbas rescisórias, as férias, o 13º, o valor final é X. Quando a empresa passa por um processo de licitação, a prefeitura já sabe quanto que custa aquele trabalhador durante os 2 anos que ele vai ficar, entendeu? Então não é uma situação nova. Alegar hoje que a Unisal não tem dinheiro ou que a prefeitura repassou e aí fica um jogando a culpa pro outro, é de tamanha responsabilidade com essas famílias, que são famílias do nosso município. Então eu acho que deveria existir uma mesa redonda entre a prefeitura, um responsável da prefeitura, um responsável do sindicato dos trabalhadores, um trabalhador também para estar intermediando essa conversa, para sentar e dialogar. O que precisa? Pelo menos liberar a guia desses trabalhadores, gente. Liberar a guia. Porque assim, os funcionários, ela comentou que ontem foi a homologação. Nenhum deles receberam a rescisão, né, o valor da rescisão. Para a entrega das guias, eles estão determinando que você faça uma declaração de próprio punho os funcionários, para eles receberem essas guias, e aí está determinando que eles assinem o termo de rescisão. O que eu já falei, os que conversaram comigo, eu já falei, não assina. O termo de rescisão é um termo de quitação geral das suas verbas rescisórias. Se você assinar que você deu quitação de R$ 2.500, como é que você vai provar depois que você não recebeu? Não vai assinar. Ah, mas o sindicato mandou. Não, o sindicato está equivocado neste ponto. Eu sempre atuei em sindicato, eu trabalhei 4 anos na minha vida em sindicato e a gente jamais falou para o trabalhador assinar uma coisa que ele não recebeu. Então, a orientação que eu venho passando para alguns trabalhadores é tentar conversar, tentar pedir pelo menos a liberação das guias e, eventualmente, se ficar faltando alguma coisa, buscar a justiça do trabalho depois para receber essas verbas. E aí, você falou dessa questão da prefeitura. A prefeitura vai ter uma dor de cabeça também, porque esses trabalhadores vão acionar o judiciário, tá? Isso é fato. Eles vão entrar com uma ação contra a Unisal e contra a prefeitura de São Vicente, solidariamente. Ela vai responder que a prefeitura responde subsidiário. Nesse caso, eu acho que não. Porque nunca houve fiscalização da prefeitura. Não é de hoje que esses funcionários estão reclamando. Se você entra na rede, nas redes sociais do antigo prefeito e do atual prefeito, isso porque eu já vinha acompanhando. Você via os trabalhadores reclamando, a gente está sem salário, a gente está sem 13º, prefeito, pelo amor de Deus, não recebemos, não estamos recebendo. Eles estão fazendo agora a passeata em frente à prefeitura, fizeram uma última passeata ali em frente à prefeitura. Então é de conhecimento notório de todo mundo que já vem tendo um atraso. E aí como é que a prefeitura vai comprovar que havia fiscalização por parte dela? Não vai provar, entendeu? E aí ela vai ser responsável solidariamente pelo pagamento dessas verbas rescisórias. O que vai acontecer? Vai onerar a prefeitura de uma verba que ela já dispôs, de um pagamento de valores que ela já dispôs, que já saiu, né? Porque o que a prefeitura, a nota oficial da prefeitura é de que ela fez o repasse das verbas de acordo com as prestações de contas que foram feitas. Aí fica aquele jogo, um joga para um joga para outro, e aí quem sai perdendo nessa situação, infelizmente, são os trabalhadores da Unisal. Né? Não, e é importante dizer que se você, servidor, acha que isso não é problema seu, eu vou te contar, cada vez que a prefeitura precisa quitar uma dívida com trabalhadores terceirizados, o nosso vai para o fim da fila. E o nosso está em pauta, o nosso está na mesa, em discussão. O sindicato está na mesa em discussão pela campanha salarial dos trabalhadores. O sindicato não se ausentou da discussão, nós estamos na mesa esperando a devolutiva. Então é importante, é claro, é sempre a nossa posição e iniciativa é que as coisas caminhem da melhor e mais cortês forma possível para ambos os lados, porque é isso, né? A gente acredita mesmo numa sociedade que, com base no diálogo e na legalidade, a gente possa resolver os conflitos sociais, mas é importante dizer que nós estamos aqui para defender os interesses dos trabalhadores estatutários e assumir responsabilidades com os demais trabalhadores desse tipo de contratação que já se arrasta, governos após governo, esse modelo que sempre nos traz um prejuízo no orçamento público no geral e alcança nós estatutários, com certeza, e alcança inclusive o desenvolvimento da cidade. Isso é uma questão emergencial, precisa ser abordada de frente, com coragem, com planejamento, com empatia, né? E também com bastante humildade, e entender que ninguém tem a verdade absoluta. A gente precisa ouvir todas as partes, né? Nós somos servidores estatutários, mas somos solidários ao que acontece com as famílias dos servidores, dos trabalhadores CLTistas, como a Beth colocou aqui, e também somos responsáveis a tal ponto, doutora, de ter esse diálogo aqui com a senhora
porque para nós é um risco permanente, a cada vez que um contrato desse acaba. Olha aí a Codesave, até hoje nos causando prejuízos, essa relação que era mantida com a Codesave. E aqui não há vilania sobre os trabalhadores. Todo trabalhador precisa comer e o trabalho ele dignifica o homem. Mas ele, de contrapartida, tem a obrigação de fazer do contratante. E ela precisa ser honrada. Assim como todos nós precisamos honrar a força de trabalho e os nossos pontos, os contratantes precisam honrar com as suas obrigações de começo, meio e fim. Nós vamos estar aqui em todo o tempo para fazer essas abordagens e problemáticas. Doutora, eu queria que a gente fizesse um bate-papo, já vou voltar para um também, sobre essa questão da força de trabalho oferecida por essas empresas terceirizadas, né? Que a gente tem agora um período de vácuo, que fica a ausência desses trabalhadores na rede, e por mais que a gente peça para os professores, como eu estava falando aqui, né, se desdobrarem, assumirem competências que não são deles, embora eles vão continuar recebendo a mesma coisa, então assim, e ainda tendo que cumprir seus prazos e entregar a sua demanda, como é que a gente administra funções específicas que alguns trabalhadores tinham na rede? Queria que a senhora trouxesse um pouco dessas informações do seu acompanhamento profissional para nós aqui, para a gente poder mediar juntas. Então, essa questão é complicada, vai ser uma problemática para os professores da rede, porque o serviço de apoio que era dado para esses funcionários da Unisal, por exemplo, tem uma escola aqui do município, o NUMA, que ele atende só crianças portadoras de necessidades especiais. Então, cada sala tinha um funcionário, né, de apoio da Unisal, e esse funcionário ficava responsável por esses alunos. Então, por exemplo, eram alunos cadeirantes, alunos com portadores de síndrome de Down, por exemplo, outras deficiências múltiplas, né? E aí esses alunos que precisavam ir no banheiro, se alimentar, se locomover, toda essa parte de apoio desses alunos era prestado por esses funcionários da Unisal. A orientação é de que só eles podiam fazer esse serviço, que os professores da rede não faziam, que o serviço era feito pelo apoio da Unisal. Aí eu pergunto, quem vai fazer esse serviço durante essa lacuna? Porque a nova empresa que vai entrar, ainda que ela coloque os funcionários para trabalhar, eles não podem imediatamente já ir trabalhar com os alunos. Não, eles devem passar pela especialização que o ECA prevê. Isso mesmo, vai ter uma especialização, vai ter um treinamento, toda uma abordagem para preparar esses funcionários para voltar. Só que se o ensino vai retornar para a parte presencial, como que vai ficar o atendimento desses alunos? Nesse vácuo de tempo, Esse vácuo, eles vão deixar de estudar? Eles vão ser impedidos de estudar por conta das suas deficiências, que já é uma limitação, porque na cabeça do aluno ele já tem aquela limitação de ser portador de necessidade especial, né? Estar numa escola ali já que faz uma educação inclusiva, né? Que tem aquele apoio. Tem alunos da inclusão que estavam sendo atendidos há muito tempo por esses funcionários, né? E Cria um vínculo afetivo. E agora? E o pai foi lá perguntar, mas e aí, a dona Sônia não vem mais atendente? Não quer ficar meu filho? Infelizmente. Alunos com autismo, né, tem essa dificuldade em trocar de acompanhante de uma várias vez. síndromes e é difícil pra gente ter essa demanda e ter que falar com o pai que, olha, vai ter que esperar, né, vai ter que aguardar. Não, você sente que às vezes os pais, eles sentem que ali o professorado que não está assistindo bem, fica um pouco dessa imagem para o servidor ali, que o servidor não está prestando um bom serviço? Fica assim. Sempre aquele olhar que a gente não quer fazer, que a gente não está querendo executar um serviço que é obrigatório, então tem que explicar assim. Muitos pais compreendem, né, qual é a nossa função ali, até a gente foi preparado para isso. Mas muitos pais não compreendem, porque assim, esses pais trabalham, têm a sua rotina, entendeu? Precisa trazer o sustento de casa, conta com a criança na escola naquele horário. Conta com a criança, esperam, mesmo que os que, eu acho que assim, até mesmo aqueles que não trabalham, precisam que o filho fique ali, eu acho que aquele momento de desenvolvimento da criança é extremamente importante, ao contrário do nosso ministro de Educação falou, né? Ao contrário do ministro de Educação, que é excludente. Eu acho que esse vínculo ele é importantíssimo, né? Você vê a mudança de comportamento na criança, tanto a criança que tem deficiência,
quanto a criança que não tem. Eu fui uma aluna que não tive esse convívio com deficientes. Quando eu vi a minha irmã mais nova, 10 anos mais nova, teve esse convívio na sala de aula, e aí a gente foi num parquinho de diversão, e ele viu ela viu o coleguinha cadeirante e falou, oi! Falou com o coleguinha como se fosse... Assim, uma relação natural. Uma relação natural. natural. Eu me surpreendi. A gente dá até pra acreditar em outra sociedade, né? A gente... Entendeu? Porque eu... Você tá falando com quem? Eu falei com a minha... Com o Vinícius. Eu não sei se era o Vinícius, eu tô colocando um nome Pois é. aleatório. É o cadeirante? É o cadeirante. A gente ajuda ele a sair, a gente ajuda ele a entrar, a mãe deixa. E conversa tudo bem. E com a síndrome dele respondendo, a minha irmã entendendo. E aquilo eu só achei o máximo. E a gente foi criado como? Eles lá, a gente aqui, né? E eu não tinha essa. Eu também excluía cada vez mais as pessoas, né? E ia trancando as pessoas dentro das suas próprias síndromes. Que a gente entra num âmbito assim, quanto mais a fundo a gente vai nessas questões, né, de contrato, de serviço, o quanto isso gera de transformação mesmo das relações sociais, né? Que cidade a gente quer viver, né? Numa cidade que sucateia as relações de trabalho, ou numa cidade que reconhece a importância de cada profissional, né, doutora? Com certeza. E, doutora, eu queria também aproveitar e perguntar para a senhora sabe quais são os pareceres das autoridades do judiciário sobre essa problemática em São Vicente? Existe já algum encaminhamento, alguma decisão judicial a respeito disso, dessas relações? Eu fiz uma consulta hoje no tribunal, né, no Tribunal Regional do Trabalho. Por enquanto não tem nenhuma ação trabalhista. Eu acho que isso deve-se muito ao trabalho que o sindicato vem realizando. O Sindicato Beneficente vem tentando conversar, mediar entre as partes, para que não hajam ações trabalhistas, que a gente sabe que é inevitável, porque vão acabar tendo as verbas decisórias principalmente. Mas eles têm tentando mediar, tentando conversar, tentar resolver uma situação, pelo menos para que esses funcionários tenham a documentação para dar entrada no fundo e no seguro. Eu tenho bastante contato com o pessoal do sindicato, né? Então, o sindicato ele vem tentando intermediar, o pessoal lá na ordem, no que for necessário. Eu tenho certeza que a ordem vai estar acompanhando também para estar fiscalizando, para verificar se a prefeitura está fazendo essa fiscalização, se está fazendo essa intermediação, se realmente houve ou não um repasse, porque é de interesse de toda a sociedade, né? De toda a sociedade vicentina. São, como a gente falou, são famílias daqui, né? São famílias vicentinas. Não, e o orçamento de todos nós, de todas as famílias vicentinas, porque se a cidade entra em processo de insolvência, todos nós vamos sofrer com a miséria na cidade. Porque essas verbas, se não forem pagas pela Unisal, elas vão recair sobre o município. Eu queria deixar aqui aberto o convite ao Sind Beneficente, né? Da mesma forma como eu trouxe aqui o parecer do Sindicato dos Servidores da Educação, dos Trabalhadores da Educação, que trata do efeito colateral dessas relações na rede pública. Eu queria deixar o convite aqui aberto ao Sind Beneficente, se quiser nos procurar, se manifestar, fica à vontade para procurar aí no privado pelas redes. Meu Facebook também, meu WhatsApp, ele é público em todas as minhas redes. Eu teria um imenso prazer em receber o sindicato aqui. Apesar de serem dois sindicatos que atuam com algumas diferenças e particularidades, né? No nosso caso, somos todos trabalhadores, mesmo que sindicalistas, somos servidores, obrigatoriamente. Não se aplica necessariamente a mesma regra aos demais dirigentes sindicatos da iniciativa privada. Mas é importante dizer que o papel de todo sindicato é defender os interesses do trabalhador e não do contratante. Eu fico aqui à disposição para receber também um representante do Sind Beneficente ou uma nota, para que a gente possa também trazer aqui a perspectiva do sindicato. Lu, eu queria caminhar aqui para as nossas considerações finais, te pedir para falar para nós aqui se tu tem um recado para deixar, qual a tua perspectiva para essa nova contratação aí que a IGEV agora parece ser a nova terceirizada, né? E teu apelo aí, né, para quem sabe a administração pública trabalhar com uma parceria mais positivada, mais planejada junto aos trabalhadores, que o nosso sonho é esse, é sempre cooperar para o desenvolvimento da cidade. Sempre cooperar. Você está com a palavra. Aos meus colegas eu deixo a minha, eu não sei se é condolência, Solidariedade. Solidariedade, né? Porque elas estão passando uma situação de duplo
dupla jornada, duplos serviços, nas escolas. O professorado, né? Sim, então é muito triste essa situação. Eu fico bastante assim, é uma coisa que eu não gostaria de ver em São Vicente. O que eu gostaria de ver em São Vicente é mais união mesmo, né? É o amor, né? O amor em São Vicente sendo efetivamente ali empregado, né? Nas nossas funções. E como que a gente faz com que o amor ele não se multiplique? É estendendo a mão, conversando, colocando decretos ou Ferramentas, mecanismos. para a gente trabalhar melhor, né? Nos dando um respaldo, não falas desconexas e que a gente não consegue lidar, ou que a gente tem que lidar. Vamos deixar esse ponto quando aparecer. Não é, a educação não vive assim. Ou você pensa em educação a longo prazo e metas e prazos estabelecidas reais, ou você deixa a educação navegar e esse sem rumo e todo mundo fica nesse desespero total e perdido, né? Então, as minhas amigas que quiserem contar comigo, elas já sabem, eu sempre posto algumas coisas, o WhatsApp está aqui para todos, para atender, para ajudar. Outro dia eu ouvi uma professora que veio falar comigo chorando, que não estava dando conta, e nunca deixou um diário sem responder. Mas por conta das aulas online, ela está em casa, ou é filho, é a aula, é tudo ao mesmo tempo, entendeu? Lidar com isso, e ela, eu falei, calma, conversa com a sua equipe, o que eu posso fazer, né? Então, o que eu posso fazer lá na minha escola eu faço, mas dentro dos limites que eu tenho uma pessoa maior que me dá algo, tem esse limite para fazer. Dentro do cronograma que foi pré-estabelecido por quem dirige o navio, né? A gente precisa ter um cronograma pré-estabelecido para agir junto, para contribuir. Não para ficar sob julgo. Não é essa a intenção. A gente quer contribuir também, né? Eu sei que não é esse julgo que eles querem também nos dar. Eu sei que a gente tem pessoas maravilhosas na Secretaria de Educação, que eu conheço, que tem... Eu também não tenho críticas à minha secretaria, é maravilhosa. São assim, espetaculares, pessoas que têm vivência, né? Então a gente espera que essas vivências, essas experiências que eles têm, até muito mais que eu, né? De gestão, que eles coloquem em prática aquela vivência, que eles não esqueçam onde estiveram, né? O importante é assim, quando eu fiz o concurso para ser assistente de direção, eu nunca quis deixar de ser professora. Eu falo professora. Eu sempre falei professora. Então, o assistente é só onde a posição que eu estou. Posição que eu estou. Então, eu sempre olho os meus colegas e amigos com este olhar. Eu tento fazer esse o papel, né? Apesar dos compés serem inúteis, né? Então, acaba ficando um pouco mais, assim... Ascender na carreira precisa ser assumir novas responsabilidades, mas sem perder a natureza do profissional que você é de origem, né? Então, assumir responsabilidades não implica que eu deixe de ser o professor, o educador. Então, assim, sem julgamento, sempre a gente tenta fazer, né? Não os pré-julgamentos, por que não conseguiu fazer, por que não fez assim, é sempre tentar conversar com o profissional, entender o motivo, né? Porque é uma questão também emocional, uma questão, né, de trabalho que a gente tem que preservar, né? Esse emocional do professor, que eu luto tanto, que eu já passei, que eu já precisei de alguém, né, que me desse a mão ali e falasse, calma, eu vou te ajudar. Então, eu tento fazer esse trabalho. Eu quero pedir para minhas amigas também que tentem fazer isso, né? Apesar de todo o cronograma não nos possibilitar. Obrigada, professora Luciana, pela tua presença aqui, por contribuir conosco. Para mim é um prazer receber você e todos quantos trabalhadores quiserem
trazer aqui as suas dificuldades, seus desafios e também, por que não, suas conquistas. Doutora, a palavra está com a senhora para suas considerações finais. Obrigada, Dani. Então, eu, como a professora disse, toda a minha solidariedade aos trabalhadores da Unisal. Eu venho lidando com alguns trabalhadores desde dezembro, né, por conta dessa situação dos atrasos salariais e já tinha a expectativa lá atrás do término do contrato da Unisal. Então, toda a minha solidariedade. Eu peço que esses trabalhadores tentem conversar com o sindicato que está intermediando. Se não tiver certo, procure um advogado de confiança para estar orientando quais são os direitos, né, o que pode receber, o que não pode. Como eu já disse, não vão assinar nenhuma documentação que vocês não forem receber. Então, assim, termo de rescisão a gente assina se a gente recebe. Se não recebe as verbas, não vai assinar. Ah, doutora, mas eu não vou receber depois? Vai. Procura um advogado de confiança que ele vai estar te orientando os seus direitos, o que você tem ou não a receber. Faço votos para que a nova empresa que vai entrar, que vai assumir, inclua no seu edital, de forma clara e objetiva para as pessoas, quais são os direitos que esses trabalhadores vão assumir enquanto funcionários seletistas da empresa. Por quê? A gente sabe que a convenção coletiva é o que vai determinar os ditames, né, os direitos trabalhistas desses trabalhadores para com a empresa, tá? Então, se a convenção coletiva do Síndico Beneficente, por exemplo, prevê o vale-refeição, a empresa que está assumindo, ela tem que disponibilizar isso para os trabalhadores. Olha, vocês têm direito ao vale-alimentação, vocês têm direito ao seguro de vida. Teve uma trabalhadora que eu atendi um tempo atrás e ela falou, doutora, lá na convenção fala que a gente tem direito à cesta, né, quando a gente tem neném, uma cesta de boas-vindas, né? E eu não recebi a minha. Por quê? Então, tem que conversar com a Unisal, o pessoal do sindicato, porque você tem direito, está na convenção coletiva. Muitas vezes o trabalhador ele desconhece os próprios direitos, né? Então, cabe ao empregador, às vezes o empregador ele oculta, né? Ele não quer falar os direitos que o trabalhador tem. Mas hoje em dia, com o celular, no acesso ao Google, ele tem acesso às informações, ele sabe que é direito dele ou não. Então, para passar por uma política de transparência, né, tá entrando agora, que não seja já como as outras que a gente tanto conhece, né, que fizeram dessa cidade, que enganaram, que essa é a realidade. Muitos trabalhadores, eu tenho ações de trabalhadores que até hoje não receberam, desde 2012, 2013, 2014, de várias APMs que até hoje não receberam e que eu acredito que jamais receberão, porque muitas dessas empresas cancelaram, fecharam e não tem expectativa de recebimento de créditos. Então eu faço votos de que essa empresa que vai assumir seja diferente, embora eu acredite que infelizmente será o mais do mesmo, né? Mas eu faço votos de que seja diferente, que tenha uma política de transparência com seus trabalhadores. E eu peço aqui encarecidamente para que a Prefeitura de São Vicente olhe com um olhar que a gente espera para a educação, né? O Mandela já dizia que a educação é transformadora e ela muda o mundo. E eu gostaria que a Prefeitura olhasse com esse olhar empático e de amor mesmo ao próximo. Eu não comentei, mas quando você está falando aí da política de inclusão, a minha irmã é deficiente auditiva, né? Então lá em casa nós sempre lidamos com essa questão do processo de inclusão dela, né? Para que a sociedade visse ela como uma pessoa normal e que a deficiência fosse só uma condição física. E aí eu fico o meu apelo aqui para que a Prefeitura peça que essa empresa que vai assumir, né, como que vai ser essa lacuna, essas crianças. A gente já tem um ministro irresponsável que fala de uma segregação da educação inclusiva, que a gente já sabe, já tem estudos, isso é ruim para a parte cognitiva e várias outras questões, né? Como que vai ser para esses pais? Esses alunos vão retornar, não vão, mas não vai ter apoio. Como é que meu filho vai comer? Como é que meu filho vai no banheiro? Se não tem lá o funcionário da Unisal para recebê-los. Então eu peço encarecidamente para que a Prefeitura até se manifeste com relação a isso, entendeu? Porque são quase 500 trabalhadores na rua, grande parte desses trabalhadores, eu falo do NUMA, porque eu sei que o NUMA é totalmente inclusivo lá a escola, mas a gente tem vários outros alunos de inclusão em várias outras escolas do município. E como que vai ser para essas crianças? Sabe, que demandam de um acompanhamento de uma pessoa, elas não vão voltar, elas vão ser impedidas de estudar. Então, eu gostaria que a Prefeitura se olhasse, né, com um olhar de humanização para a educação do nosso município
para a questão financeira desses trabalhadores que estão na rua sem nada, sem direito a nada. Muitos deles de aluguel, moram de aluguel, têm contas para pagar e estão simplesmente impedidos de pagar essas contas, impedidos de comer. De comer, né? De comer, Eu comento, a gente fala dessa questão do trabalho, né, como um direito social, mas infelizmente no nosso país, grande parte dos trabalhadores trabalham por necessidade. Para comer. Não por hobby, é para comer. Né? Então eu gostaria encarecidamente que a prefeitura, né, que essa atual gestão olhasse com esse olhar mais empático, tanto para a educação quanto para o trabalho, para esses trabalhadores, e principalmente cobrasse dessa empresa que vai assumir uma política de transparência. Esses são os meus votos. E a OAB lá, o doutor Eduardo Clima, nosso presidente, né, de portas abertas para toda a comunidade de São Vicente. Essa gestão, a atual gestão que agora vai até dezembro, aí a gente não sabe quem será a próxima gestão. Já né? faço votos pela recondução do doutor Eduardo. Já Ele deixo vem como aqui minha candidato, manifestação. sim, ele vem como candidato. Estou acompanhando na tribuna tudo, doutor. Mas a OAB se mostrou aberta tanto para os advogados quanto para a sociedade, né? O advogado sem a participação da sociedade não é nada, e a OAB também. Então a OAB está de portas abertas para todos os trabalhadores, para as empresas, para a municipalidade, para quem precisar. E contem conosco, contem com a força do advogado, com a força da OAB, e a gente espera representar a sociedade vicentina como um todo. Obrigada pelo espaço, viu? Imagina, eu que agradeço, doutora. Eu queria deixar aqui já os meus agradecimentos, que para mim é uma honra receber a senhora aqui. Com grande alegria que eu agradeço a parceria com o doutor Eduardo e com a Ordem, porque é nítida e notória a diferença de gestão dele, né, que é essa que aproxima a população da Casa dos Advogados, aproxima a população das relações de direitos, da defesa direta dos direitos, e isso é, honestamente, do meu ponto de vista pessoal, muito inédito na nossa cidade. Então eu fico muito feliz e me sinto confortada em saber que a gente tem um presidente da Ordem que trata a sua gestão ali com os seus pares a serviço da sociedade também. Queria agradecer à professora Luciana por ter estado aqui conosco, por estar sempre à disposição. Eu sei que a gente já consultei ela em outras pautas, está sempre à disposição também, dando esse apoio, esse suporte. Esse programa é o programa da classe trabalhadora, ele tem o propósito de dar voz e vez aos trabalhadores da cidade de São Vicente em todas as suas problemáticas. Quero agradecer ao professor Roberto Sicarelli, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Magistério de São Vicente, por também sempre ter se mostrado um parceiro desse espaço, sempre envia uma nota técnica, sempre enviando seus dirigentes. Nós estamos aqui também à disposição do professor para trazer aqui também toda a sua narrativa, seus estudos de impactos que a cidade precisa ouvir, porque são os professores quem cuidam dos nossos filhos e nós, como cidadãos, temos interesse nisso. Vou aproveitar aqui e fazer um merchan, agradecer aqui a Flash Transportes, sempre presente no nosso espaço, sua mudança segura. Gisele Dias, sua arte finalista, cuidando tudo da sua impressão e identidade visual. E a Bruna Diniz, Lash Design, aqui ó, nossa promoção desse olhar marcante. E ela está sempre conosco. O Estúdio Novo no Centro. Estúdio Novo no Centro, aqui ó, do Fala Trabalhadora apoiando ela. Bruna, já tive aí, adorei o espaço. Fiz hoje um videozinho, tá lá no Instagram, promovendo o espaço novo dela, aí ó, pertinho atrás da prefeitura. Tá teteia. Muito obrigada a vocês, meninas. Obrigada. E é isso, até semana que vem. O Fala Trabalhador é o programa onde você, trabalhador, protagoniza. Vem falar com a gente.